Com a permissão de Deus, Criador de todo o universo, iniciamos agora mais um Diálogo Espírita. Veja as atrações que nós preparamos para você nesta semana. Começamos com o quadro Reflexões de A a Z, para falar sobre pirogenia, psicose e Pentecostes. Pirogenia, um fenômeno estudado pela parapsicologia e pelo espiritismo, combustão espontânea. Psicose, distúrbio mental que afeta a percepção da realidade do indivíduo. O entendimento espírita inclui também a possibilidade da interferência de entidades extracorpóreas neste processo. E de Pentecostes, o que nos interessa mais são aquelas citadas, descritas, línguas de fogo que permitiram aos apóstolos falar em idiomas desconhecidos. E o Espiritismo responde, Rose Heinemann fala sobre visibilidade dos espíritos e Andrea Kleinans discorre sobre o grande equívoco do autocídio. Fique agora, portanto, com o Diálogo Espírita de número 593. Amigos, estamos iniciando nossas reflexões de Ásia de hoje. Temos 3 tópicos bem interessantes para nós discutirmos aqui. Nós vamos falar sobre pirogenia, psicose e Pentecostes. Vou começar com a Rose aqui, pirogenia. Explica para nós aí a origem do termo, e o que significa isso em termos de estudo dentro do espiritismo, né? Porque pirogenia tem uma gama de acepções. Uma delas, inclusive, estudada, né, pelos estudiosos da parapsicologia, a autocombustão espontânea humana, né? Corpos que aparentemente incendiariam e que alguns dizem que seriam fenômenos também paranormais, mas à primeira vista, analisando, não me parece. Eles têm características físicas que se repetem, né? Então fogem um pouco do nosso escopo. Nós vamos tratar da pirogenia do ponto de vista da combustão espontânea de objetos, de coisas que estão ao redor das pessoas. São fenômenos registrados pela parapsicologia e pelo estudo da mediunidade. Kardec não trata muito especificamente disso, mas nós temos, por exemplo, os estudos do Dr. Hernani Guimarães Andrade no Brasil, até relativamente recentes, sobre uma família em Suzano, em São Paulo, em que determinado dia eles viram sair fumaça de repente de dentro de uma casa. Os vizinhos acudiram, uma das meninas, a possível médium dos fenômenos, chamada Laura, pediu ajuda, correram todos, e as roupas dentro de um guarda-roupa começaram a pegar fogo, espontaneamente, sem que tivesse uma fonte externa de combustão, que é o que caracteriza a pirogenia. Eles levaram essas roupas semi-queimadas para um depósito, para um sanitário externo, e dali a pouco, algumas horas mais tarde, elas incendiaram de novo, mesmo em outro local. E a família passou alguns percalços com objetos tendo incêndio espontâneo, sem uma causa física plausível. Roupas do varal, que estavam até molhadas e depois de repente secavam e começavam a queimar. E não se chegou, do ponto de vista científico, ou mesmo da parapsicologia, a uma conclusão específica sobre o tema. O que nós sabemos sobre a possibilidade, nós estamos afirmando que o seja, embora pareça, do fenômeno mediúnico de provocar, né, incêndio ou fogo em objetos? É possível? Do ponto de vista da teoria da mediunidade, é assim. Porque toda a matéria, ela não passa de condensação de partículas mínimas que se organizam e vibram em determinado tom vibratório. Do ponto de vista da mediunidade, os espíritos podem se apropriar da energia de algumas pessoas que, mesmo sem terem consciência do processo, as doam, são os chamados médiuns, e, canalizando aquelas energias com a sua própria mente, provocar mutações físicas nos objetos que nos rodeiam. É possível? É. São mutações geralmente transitórias, normalmente não com efeitos tão permanentes ou tão graves quanto essa. Mas do ponto de vista da mediunidade se explicaria assim. Determinados espíritos, nesse caso não muito bons, né? Porque espírito bom não vai pôr fogo em objetos, ainda mais de uma família pobre, e modificam a estrutura física, intercalando com as energias do médium e seu próprio comando mental,
e fazem com que surja a combustão espontânea. É possível? Claro que é. Isso seria pirogenia. Não acontece com frequência, não temos tantos relatos, a não ser da combustão humana espontânea, que me parece outra coisa, não me parece fenômeno parapsicológico ou mediúnico. E que o que se pode fazer, né, que é o que nos importa num caso desses? Kardec nos diz que em qualquer perturbação provocada por espíritos, fenômeno de efeito físico, como ruído, queda de objetos, no qual nós podemos incluir essa combustão espontânea, o que se tem que fazer é conversar com esses espíritos, atraí-los através de um médium equilibrado, num trabalho de equipe muito bem estruturado, e conversar, perguntar o que está acontecendo, por que eles estão ali, e tentar orientá-los para que parem com aquele tipo de atividade. As pessoas atingidas, né, por esses fenômenos devem fazer o que qualquer pessoa numa situação aflitiva faz: orar, pedir ajuda a Deus, não se impressionar demais, tentar encarar com naturalidade, porque, convenhamos, se começa a pegar fogo na sua casa é meio difícil, né? Mas tentar vibrar para que, caso haja alguma entidade espiritual, ela se afaste e seja encaminhada, acolhida. É o que nós podemos fazer, é o que está ao alcance. E estudar para entender o fenômeno. Eu gostaria de colocar esse título para aquelas pessoas que mais curiosas de se aprofundar no assunto. Existe uma bibliografia muito boa do Hernani Guimarães Andrade, facilmente passível de ser descoberto pela internet. Qualquer pesquisa lá, coloque a bibliografia do Hernani Guimarães Andrade, vai aparecer inclusive um livrinho fininho que se chama exatamente Poltergeist, que é esse conjunto de fenômenos que normalmente ocorre, né? De perturbações, transporte, barulho, ruídos e às vezes incluindo a combustão espontânea. São livros muito bons, analisados eles com formação espírita, mas com uma visão de fenômenos de análise de parapsicologia, sem descartar nenhuma hipótese, trabalhando o tema de uma maneira eminentemente científica. Nosso segundo tema é psicose. Aí entra mais a sua área também. Veja que nós estamos aqui muito bem servidos de pessoas entendidas dos temas, né? E, por exemplo, esse tema que a Rose falou, né, da pirogenia, pode gerar, por exemplo, em algum momento, se for muito constante, algum tipo de adoecimento psicótico, não é verdade? Com certeza, começa a pegar fogo nas coisas ao seu redor, você não conhece, não sabe o que é. Ou então não tem o conhecimento de ordem da espiritualidade ou do fenômeno mediúnico, e assim a gente vai ter alterações da percepção. O termo psicose, ele vem lá da época de Freud, né? Foi Freud um dos grandes estudiosos dos processos de histeria, e ele falou muito da psicose dentro do quadro histérico, né? Para Freud, a personalidade era dividida em três. Ele dizia que a gente pode ter a personalidade neurótica, psicótica ou perversa, né? Então, a psicótica faz com que o indivíduo, em algum momento, dentro desse contexto da psicose, o indivíduo, em algum momento, tenha alterações das suas funções básicas, por exemplo, do pensamento, da percepção, do comportamento, da parte afetiva, né? Ou então, uma mescla de todos esses. Então, quando o indivíduo tem alucinações, delírios, né, essas alucinações podem ser táteis, porque a pessoa pode sentir, por exemplo, como animais andando sobre a pele. Essa alucinação pode ser olfativa, pode ser auditiva, quando escuta. É muito comum em pacientes psicóticos dizerem: a voz falou para eu matar aquela pessoa, ou então a voz falou para eu pular e me matar, né? Ou então ela pode ser visual. Os delírios são ideias muito fixas, de difícil manejo, porque a gente não consegue refutar aquela ideia. Se a pessoa coloca na cabeça, por exemplo, que está sendo perseguida, dificilmente um clínico ou uma pessoa da família vai conseguir convencê-la do contrário. Então, todas essas alterações são chamadas de psicose. Elas estão dentro de quadros bem já delimitados, estudados,
com os seus critérios diagnósticos definidos nos dicionários que são utilizados no mundo inteiro. Os quadros psicóticos mais comuns, eles são dentro dos distúrbios esquizofrênicos, né? Então, essa é uma parte importante para a gente conhecer. Agora, a gente sabe que pessoas que têm mediunidade, que conseguem enxergar espíritos, ouvir espíritos, ou, como a Rose falava na pirogenia, né? O espírito utiliza o ectoplasma daquele médium de efeitos físicos e coloca fogo lá naquele material, naquela roupa ou naquele objeto, né? Tudo isso pode passar por um processo de desequilíbrio mediúnico. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver uma mediunidade ostensiva, não souber o que é, não estuda sobre isso, sente medo a respeito, e esses eventos que são de ordem mediúnica podem fazê-lo desequilibrar o sistema físico. E esse indivíduo pode também, além da mediunidade, desenvolver algum transtorno, um transtorno depressivo, um transtorno alucinatório, um transtorno de uma outra ordem. Então é um assunto muito delicado, a gente precisa entender até que ponto esse quadro ele é de ordem mediúnica ou desequilíbrio mediúnico ou de outra ordem que é caracterizado como um transtorno, que é tratável com medicação, com psicoterapia, por exemplo. Nós temos que passar para o terceiro tema, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Eu respondo em 15 segundos, por favor, não vai ser difícil. Mas assim, pergunte rápido. A mediunidade que ela está se referindo, às vezes pode ser que a pessoa até tenha... Mediunidade adoece, né? Tenha, inicialmente fosse um processo de desenvolvimento mediúnico que acabou descambando, desequilibrando, etc. Mas muitas vezes é um processo obsessivo mesmo. Perturbação de espíritos. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se você encontrar não na sua clínica, mas na rua, em qualquer lugar, alguém te falar que tem um parente, por exemplo, com esse tipo de sintoma, né, de delírio, de qualquer coisa, está ouvindo voz, não sei o quê, o que você recomendaria primeiro? Ir numa clínica ou num centro espírita? Eu, pessoalmente, sendo espírita, eu recomendaria primeiro a verificação espiritual. Espiritual. Porque a gente primeiro limpa esse quadro espiritual para daí entender se há um transtorno físico. Sem promessa de que vai resolver, porque às vezes é para médico mesmo. Então eu acho que as duas coisas depois lá na frente, é pena que a gente não tem realmente tempo para alimentar mais isso aí, mas lá na frente as duas coisas podem concluir, os dois tratamentos, é a melhor coisa a ser feita. O espiritual para dar o apoio e eventual esclarecimento, inclusive, daquelas entidades desencarnadas, e ao mesmo tempo, às vezes, se for um distúrbio de ordem de neurotransmissores, qualquer coisa, receber a medicação para equilibrar o organismo. Né? Exato. Um dia, de repente, você usa aí, volta esse tema aí num outro quadro qualquer individual. Vamos passar para o último item, que é Pentecostes. Rose? Pentecostes, né? Originalmente o termo se referia muito à festa da colheita, 50 dias depois da colheita. Lembrava também, simbolicamente, a data atribuída, né, à entrega das tábuas da lei por Moisés, mas no nosso caso vamos nos referir mais especificamente a um fenômeno mediúnico generalizado que ocorreu após o desencarne de Jesus. Os apóstolos contam, está em Atos dos Apóstolos, que eles estavam inseguros, tristes, né, com a perda do mestre. Eles dependiam muito da orientação dele, não tinham ainda aquela iniciativa e proatividade toda enquanto Jesus estava vivo, encarnado. Vivo ele continua, né, enquanto ele estava encarnado. Entretanto, após o desencarne dele, 50 dias depois, os discípulos estavam reunidos em um local público e se viram mediunizados, aquilo que se chamou, né, simbolicamente, inspirados pelo Espírito Santo. Nós diríamos inspirados por santos espíritos, espíritos superiores, né, que falaram através deles, se viam, o que eles chamaram línguas de fogo, provavelmente luminosidade provocada pela esfera espiritual superior, né, luminosidade própria. Muitos deles falavam em línguas que desconheciam, a xenoglossia, uma mediunidade estudada atualmente, e
se dirigiam a cada grupo de pessoas, de peregrinos que estavam ali em suas próprias línguas. Esse fenômeno mediúnico conhecido na atualidade, né, ele se manifestou nos próprios discípulos de Jesus, que naquele momento, inspirados, Pedro fez uma locução que foi considerada impressionante, né, que inspirados pelos espíritos superiores, iniciaram ali o seu apostolado, a sua tarefa de divulgação do Evangelho com mais propriedade. Eu acho que o principal do fato histórico é isso. Nós estudamos aí, classificado, né, com um termo chamado xenoglossia. São dois prefixos aí, um é falar em línguas estranhas, xeno é de estranho, né, desconhecido, e glossia é falar ou escrever, né? Isso, que a Andréia acho que vai abordar. Exatamente. Você quer falar? Um aspecto interessante desse tema, o Haroldo Dutra, ele fala numa das palestras dele, que está com acesso online, né, gratuito lá no canal, sobre o aspecto simbólico, né, do Pentecostes, que a língua de fogo seria a forma como eles representavam a parte espiritual. Então, a espiritualidade, como esses apóstolos iriam já, a partir daquele momento, terem, né, a sua mediunidade. Acredito que a maioria eram médios ostensivos, né, falavam em outras línguas, a xenoglossia. A partir dali, né? Isso. Ou tinham outros tipos de mediunidade, por exemplo, de cura, né? Ou então outras relatadas nos evangelhos que muitas vezes ficam mesclados, né, o assunto. Então, a gente precisa entender também, dentro desse contexto, essa parte que é simbólica, né, que traz esse elemento de como eles precisavam, a partir daquele momento, trabalhar essa questão da espiritualidade. Precisavam de apoio espiritual para a sua tarefa, né? Num dom que não é milagroso, é um dom natural do ser humano e que ali se manifestou coletivamente. Exato. A Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, a Bíblia, no caso, está repleta de fenômenos mediúnicos, de ponta a ponta. É só nós adaptarmos o vocabulário, né, que a gente vai constatar isso facilmente. Bem, vem aí o Espiritismo Responde e depois o outro quadro com a Andréia Cleves. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em Conexões e Reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: um espírito pode ficar visível para ser reconhecido? E se ficar, só os médiuns podem vê-lo? A resposta, como em numerosas outras questões, depende. Há duas possibilidades quanto à visibilidade dos espíritos desencarnados. Eles podem, num processo de materialização, se apropriarem de parte das energias físicas de algumas pessoas que têm mediunidade própria e aparecerem para todas as pessoas do ambiente. Eles ficam realmente, em muitos casos, com a aparência de uma pessoa encarnada. Um caso famoso do espírito Kate King. Pesquisem que vocês vão ver a descrição e as fotos das materializações. Então, nas materializações, todas as pessoas que estão no ambiente conseguem enxergar esse espírito materializado. Por quê? Porque todos somos formados do mesmo tipo de energia básica, o fluido universal ou o fluido cósmico. Nosso corpo denso é uma condensação máxima dele, o perispírito é uma condensação em outro grau vibracional. E o espírito comanda a sua aparência, né, através da modificação do seu perispírito. Ele
assimila as energias de determinados médiuns no processo de materialização e se faz visível, tangível, conversa com as pessoas do ambiente. Há numerosos registros desse fenômeno. O que nós temos, porém, no dia a dia da mediunidade que é mais comum? Alguns espíritos querem ser reconhecidos, precisam ser identificados para, de alguma forma, enviar a sua mensagem e se fazem visíveis para determinados médiuns. Não é a materialização. Eles estão no plano espiritual, num grau de vibração diferente do corpo material. Então, não são perceptíveis normalmente. Mesmo médiuns que conseguem enxergar espíritos desencarnados, não veem todo o plano espiritual. Normalmente só enxergamos aquilo que os espíritos querem nos mostrar. O que nós observamos nesses processos em que o espírito, geralmente de cunho mais superior, densifica a sua aparência, né, para ser enxergado pelos médiuns, nesse caso, participantes de uma reunião. Nós observamos, pelo menos na minha experiência, dois aspectos básicos. Primeiro, eles densificam, mudam seu teor vibratório e se fazem visíveis para os médiuns para os quais eles desejam aparecer. Nem todos enxergam simultaneamente. Depois, o que eu sinto, pelo menos eu pessoalmente, é que parece que há uma influência na minha possibilidade de visão a nível perispiritual e minha capacidade de enxergar os detalhes do ambiente aumentam. E conseguimos perceber esses espíritos que se querem deixar identificar com as suas características próprias. Muitas vezes é frequente a gente enxergar o rosto, o talhe, a aparência, o sorriso, enviar um abraço de determinados espíritos conhecidos ou que se querem dar a conhecer, e o resto do ambiente espiritual permanece como se fosse difuso, não se consegue enxergar bem todo o ambiente. O que isso demonstra, né, para nós? E esses espíritos fazem um esforço para serem percebidos. De alguma forma, eles mudam seu teor vibracional e se fazem perceptíveis para os médiuns que têm evidência. Mas, normalmente, nesses casos, só conseguimos enxergar aquilo que eles querem mostrar. Então, enxergamos os quadros espirituais que nos permitem observar, pelo menos nos casos em que a evidência não é uma faculdade generalizada e contínua, que é o normal da mediunidade. Então, a resposta para a pergunta é: nas materializações, todos enxergam o espírito que aparece no ambiente, porque ele se torna transitoriamente como se estivesse corpóreo. Nas visões da vidência, da mediunidade, somente os médiuns que os espíritos querem que os percebam é que captam os quadros espirituais. Às vezes, um ou mais médiuns da mesma reunião, do mesmo grupo mediúnico, enxergam as mesmas cenas, mas muitas vezes os demais não percebem nada. Então, isso demonstra uma intenção deliberada dos espíritos de se darem a perceber. A faculdade varia conforme o caso. Muita paz, fiquem conosco. O que sabemos a respeito das colônias espirituais é um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um tema que é bastante grave, dada a situação que estamos vivendo, sabemos que é sobre a ilusão do suicídio. Por que eu escolhi esse título, a ilusão do suicídio? Primeiro, porque na minha prática profissional, eu recebo muitas pessoas falando, muitas vezes, né, dentro do seu transtorno ou das suas dificuldades, que pensam em se suicidar. E eles trazem sempre uma informação assim, que eles vão tomar essa decisão porque quando eles se suicidarem,
de acordo com o pensamento deles, de cada pessoa que traz essa ideia, o sofrimento terminaria, o sofrimento acabaria. Muitos dizem, por que eu vou continuar aqui sofrendo se eu posso acabar com isso logo? Essa forma de pensar é uma distorção a respeito do tema suicídio. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos com algum transtorno, é natural, por alguns momentos, acharmos e pensarmos que o suicídio seria uma via, seria uma saída para lidar com aquele problema. Todos nós, em algum momento de sofrimento, de dor, de angústia, de algum problema sério que estejamos passando na vida, já passou pela nossa cabeça em algum momento, não é verdade? Esse pensamento, por exemplo, e se eu morresse, como seria, né? Alguns pacientes que estão em estado mais grave, que estão com uma doença um pouco mais avançada, podem fazer uma ideação suicida, que é planejar a forma como vão querer morrer, pelo autossuicídio, né? Ou causar lesão a si mesmo a ponto de morrer. Por que é uma ilusão? Porque ninguém morre. Não é possível matar o espírito, não é possível acabar com a energia que Deus nos concedeu. Foi Deus que nos criou, espíritos, e esse espírito é indestrutível, o espírito não morre. A etimologia da palavra psicologia significa psique, que é alma, e logia, que é estudo. Então, a gente sabe que psicologia é o estudo da alma. Então, no próprio termo psicologia, nós já sabemos que temos uma alma. Para essas pessoas que são céticas e dizem que não acreditam, que tem um espírito ou que tem uma alma. A alma que poderia ser considerada a mente pensante. Todos nós temos uma mente, todos nós pensamos. Essa mente não pode ser apagada. O que morre é apenas o corpo físico. Então, por pior que seja o teu desespero, a forma como você esteja lidando com as coisas, a falta de ajuda das pessoas próximas, ou por questões financeiras, ou por dificuldades diversas, familiares, afetivas, relacionais, não importa o motivo, por pior que seja, isso não é nada comparado com o sofrimento que o espírito passa quando ele resolve se suicidar. Então eu digo sempre para esses pacientes, mas você não conhece o que acontece lá depois que ocorre o suicídio? Você acredita que nada realmente aconteça? Isso é uma ilusão. O espírito não morre, a alma não morre, a mente não morre. O sofrimento não está no corpo físico, o sofrimento está no espírito. E esse vai sofrer ainda mais se tomar essa via. Então, temos muito que aprender ainda, mas podemos pedir ajuda. Tem a ligação que você pode fazer para o CVV, né? 188, e aí você pode ligar para o CVV, eles têm pessoas voluntárias que podem te auxiliar. Então, meu amigo, minha amiga, não opte por essa ação. Sempre lembre de Jesus nesse momento e Ele te ajudará. Muita paz.